Vamos fazer um exemplo, tá? Então, exemplo 4. Então, o exemplo 4, ele vai tratar de um espaço amostral ômega que não é equiprovável, tá? Que até agora, só o que a gente estava fazendo era... A gente estava fazendo contas antes, em alguns exemplos, por exemplo, do dado, né? Aí, o ômega, que aparece no caso do lançamento de dados, cada resultado de ômega tem a mesma probabilidade. Então, o ômega é equiprovável, e aí calcular probabilidades em espaço equiprovável é muito fácil. É só contar quantos elementos tem dentro daquele evento. Por exemplo, número par tem 3 elementos. Tá? Então, a probabilidade de sair número par no dado é 3, que é o número de elementos pares, dividido por 6, que é o número de elementos totais, que são as faces do dado. Mas isso só é possível fazer dessa forma, contando, né, o número de elementos dos eventos e o número de elementos do espaço amostral, porque cada elemento tem a mesma probabilidade. Mas e se cada elemento não tiver a mesma probabilidade? Então vamos ver aqui um caso que vai ser assim, tá? Em que ômega não é equiprovável. Então, se a gente tem uma população, vamos supor que 30% dessa população tem olhos azuis, 42% são pessoas ruivas, e a gente tem 20% que são ruivos e também têm olhos azuis conjuntamente, tá? Então, se a gente escolher ao acaso uma pessoa dessa população, qual é a probabilidade dessa pessoa ser ruiva ou ter olhos azuis, tá? Então, vamos fazer aqui a solução nesse primeiro item, tá? Então, a gente tem duas características, que são olhos azuis e olhos não azuis. Então, eu coloquei aqui, ó, azuis, não azuis, tá? Então, isso aqui é azuis e aqui é não azuis. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Bom, aqui isso aqui é só uma anotação, tá? Então, a gente tem... Uma pessoa pode ter olho azul e pode ter olho que não é azul. E o cabelo ruivo a gente vai fazer análogo. R, e não ruivo é um R com a barra em cima, R barra, tá? Então, quem é o espaço amostral? O espaço amostral, eu vou considerar aqui o experimento como sortear uma pessoa aleatoriamente da população. Então, o meu espaço amostral, ele vai ser o seguinte, vai ser ou a pessoa tem olho azul e é ruiva, ou a pessoa não tem olho azul e é ruiva, ou a pessoa tem olho azul e não é ruiva, ou ela não tem olho azul e não é ruiva, tá? Então essas são todas as 4 possibilidades. Se eu vou sortear uma pessoa só pode vir assim, tá? Só pode vir uma dessas 4, com uma dessas 4 características conjuntas entre cor de olho e ser ruivo ou não, tá? Então, quais são os eventos de interesse, né? Os eventos que a gente está contando aqui são os seguintes. Primeiro, né, a pessoa escolhida é ruiva. Então, esse é o evento R. Tá? A pessoa escolhida é ruiva equivale ao que? É o conjunto de todas as pessoas que têm olho azul e são ruivas, e todas as que não têm olho azul e são ruivas. Tá? Então, esse é o conjunto das pessoas ruivas. E qual é o conjunto das pessoas que têm olhos azuis? Então, o conjunto das pessoas que têm olhos azuis são as que têm olhos azuis e são ruivas, ou as que têm olhos azuis e não são ruivas, tá? Então, nota que aí, bom, tem um outro... Por que eu estou chamando esses de eventos de interesse? Porque são os dados do problema. O que ele me falou? 35% tem olhos azuis. Então, ó, tá aqui. Esse aqui é o evento A. 42 são ruivos. Então, aqui eu tenho B. Não, B não, R, que eu estou chamando de R, que é ruivo. E 20% são ruivos de olhos azuis. Então, o que significa ruivo de olho azul? Significa ruivo, interseção, olho azul. Ruivo, interseção, olho azul. Não significa a pessoa é ruiva e tem olhos azuis. E só tem um jeito disso acontecer. É a pessoa ter olho azul e ser ruiva, tá? Então não tem nenhum outro caso. Não vai pegar nenhum dos outros casos do espaço amostral. Tá? Então, ó, continuando a solução, tá? O ômega, ele é claramente não equiprovável, tá? Por que ele é não equiprovável? Isso é muito importante.
Ele vai ser não equiprovável porque cada um desses elementos aqui vai ter probabilidades diferentes associadas a eles. Por quê? Porque não é a mesma proporção de olho azul e não é a mesma proporção de pessoas ruivas, são proporções diferentes. Então, cada elemento desse tem uma probabilidade que vai ser diferente entre si. Então, por exemplo, eu não poderia chegar aqui e dizer assim, ó, como R só tem dois elementos dentro, esse e esse, eu não posso dizer que a probabilidade de R é 2 sobre 4. Eu não posso simplesmente contar esses dois e dizer, é 2 dividido por 4. Não, tá? Por que eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer isso porque não necessariamente todos esses elementos têm a mesma probabilidade. Então não basta dividir a quantidade de elementos pela quantidade de elementos do espaço. Tá? Da mesma forma, o P de A também não vai ser 2 quartos. Tá? Também não posso contar aqui como tem 2, aqui como tem 4, dividir um pelo outro. Não posso fazer isso, tá? Porque, novamente, o espaço é não equiprovável. E aí, como é que a gente resolve esse caso? Bom, vou colocar aqui os itens e aí a gente resolve. Item 1. Ele quer saber qual é a probabilidade de ser ruivo ou ter olhos azuis. Ruivo ou olhos azuis, tá? E aí vou colocar os dados do problema. Então, ó, aqui em cima eu vou colocar os dados do problema. Ele me disse que 35% das pessoas têm olho azul. Então, o P de A é 0,35. Ele também me disse que 42% são ruivos. Ele também me diz que 20% são ruivos de olhos azuis. Então, ruivos e olhos azuis são 20%. Tá bom? Então olha só, eu quero calcular no item 1 é ser ruivo ou ter olhos azuis. Como é que eu faço isso? Ruivo ou olho azul é R união A. Pô, mas aqui não dá para fazer, né? Eu não tenho as... primeiro que não é mutuamente exclusivo, né? Os eventos é possível uma pessoa ser ruiva e ter olho azul. Então, tipo, o que eu tenho é R interseção A é diferente de vazio. Porque é possível a pessoa ser ruiva e ter olho azul. Então, eu não posso separar somando essa união aqui. Tá? Não posso fazer isso. Então, isso aqui está errado. Por quê? Porque a interseção é diferente de vazio. Só poderia fazer se a interseção fosse vazia, como a gente viu antes. Então, mas eu posso usar aquele truque ó, de calcular a união de R com A, calcular somando P de R mais P de A, e aí eu tenho que subtrair a interseção, R interseção A, tá? Porque aí é aquela história, né, de contar, aqui está o R, aqui está o A, e aí se eu somar os dois, eu vou estar contando essa região duas vezes, então tem que subtrair uma vez, tá? Então foi para isso que a gente viu aquela propriedade lá de trás, que é essa propriedade aqui, tá? Então vê se não é a mesma coisa. Para A1 igual a R e A2 igual a A, tá? Então, beleza. Aí agora é imediato, né? Bem trivial, porque eu já tenho todas essas informações. Vai dar 0,35 mais 0,42 menos 0,2, que vai me dar 0,77 menos 0,2, 0,57, tá? Então, beleza. 0,57. Aqui está só escrito o que eu acabei fazendo aqui com vocês. Então, item 2. Vamos ver o que diz o item 2. O item 2, ele quer não ser ruivo e nem ter olhos azuis. Então, ó, não ser ruivo, R complementar, e não ter olhos azuis. Não ser ruivo e não ter olhos azuis. Agora, olha só. Repara o que aconteceu. Aqui eu estou só com coisas de complementar. E aqui eu não tenho nada de complementar, nenhuma probabilidade complementar eu sei. Mas eu vi uma coisa chamada lei de Morgan, né? Que ela permite relacionar o complementar da interseção com a união. Isso aqui, ó, ele vai ser 1 menos a probabilidade
né, da união. Tudo bem? Tá? Por quê? Porque vale a lei de Morgan. Pela lei de Morgan, ela diz que RC interseção AC complementar, isso é a mesma coisa que R união A. Então isso aqui vai implicar as duas probabilidades serem iguais, tá? Essas duas probabilidades aqui serem iguais. Então, ó, isso vai dar 1 menos. Quem é o P de R união A? 0,57. Que é igual a 0,43, tá? Eu nem preciso saber lei de Morgan para poder fazer isso, tá? Porque olha só, no item A, o que eu fiz? Eu calculei a probabilidade de ser ruivo ou ter olhos azuis. Então, um ou outro. Quem é o complementar de ser ruivo ou ter olho azul? São as pessoas que não são ruivas e também não têm olho azul, tá? Isso aqui é o contrário de você ou ser ruivo ou ter olho azul. É você não ter os dois, tá? Então, a gente sabe que não ser ruivo e não ter olho azul é o complementar de ser ruivo ou ter olhos azuis. Então, poderia calcular direto essa probabilidade como sendo 1 menos essa daqui, que foi o que a gente fez. Eu calculou como sendo 1 menos a P de R união A. Então, a gente fez 1 menos R união A, tá? Item 3. Item 3 é ser ruivo e não ter olhos azuis. Então, ser ruivo, mas não ter olhos azuis. Significa ser ruivo e não ter olhos azuis. Tá? É essa a probabilidade que eu quero calcular. Então, o que acontece? Bom, ruivo e não ter olho azul, eu posso fazer o seguinte. Ó. Isso é o que eu quero calcular. Eu quero calcular P desse evento. Vamos ver. Vamos notar uma coisa. Olha. O conjunto das pessoas ruivas ele vai ser igual ao conjunto das pessoas ruivas que não têm olho azul, unido com o conjunto das pessoas que são ruivas e têm olho azul. Concorda? Não é isso? O conjunto das pessoas ruivas é igual ao conjunto das pessoas que são ruivas e não têm olho azul, união com as pessoas ruivas que têm olho azul. Para que eu fiz isso? Bom, porque agora eu posso calcular P de ruivo como sendo P desse conjunto todo aqui grandão. Tá? Agora, esse cara é um conjunto, sei lá, D, e esse aqui é um conjunto E, vamos supor, tá? Então, eu estou com uma situação de P de D união E, tá? De acordo com a minha nomenclatura. Agora, como isso aqui eu posso separar como sendo P de D mais P de E menos, vou botar assim para ocupar mais de uma linha, D interseção E, tá? Então eu posso separar isso e escrever assim. Só que, nota uma coisa interessante, olha. Essa interseção aqui, será que essa interseção aqui é vazia? Ela pode ser que seja vazia. Se ela for vazia, eu nem preciso calcular quanto é que vai dar zero. Aí vamos ver. O que é a interseção entre o D e o E? A interseção entre D e E é ruivo e não ter olho azul com ruivo e tem olho azul. É impossível ter uma interseção desses dois, né? Impossível a pessoa ser ruiva com olho azul e ao mesmo tempo ser ruiva sem olho azul, né? Não dá para acontecer. Então, olha, o que acontece? A interseção entre os conjuntos D e E, vou botar até aqui em verde, a interseção entre os conjuntos D e E é igual a vazio, tá? Como a interseção entre esses dois conjuntos é vazia, essa parte aqui vai dar zero. Então, olha,
essa probabilidade dessa união vai ser decomposta como a soma das probabilidades de cada uma delas, mais P de R união A. Tá bom? Ah, para que eu fiz isso? Bom, eu fiz isso porque agora eu já tenho as probabilidades desses dois componentes. Ó. Tem o P de rua, tá? Abreviando, né? Que é 0,57. Então vou botar aqui, ó, 0,57. Nossa, ficou horrível. Mais. E agora, quem é o R interseção A complementar? Bom, esse é quem eu quero calcular. E quem é o P de R? Bom, o P de R é 0,42. Ah, então, 0,42 igual a P de R interseção A complementar mais 0,57. Então, P de R interseção A complementar é igual a 0,42 menos 0. Foi isso mesmo? 57. Ah, não, olha, eu copiei errado. Quando eu passei daqui para cá, eu troquei esse cara por união. Ele devia ser interseção, por isso que deu estranho. Ia dar probabilidade negativa. Então, ó, interseção, interseção. R interseção A, o enunciado já me deu, tá? Porque ele falou assim, ó, 20% são ruivos de olhos azuis. Então aqui é 0,2. Ah, bom, agora sim, agora tá fazendo sentido. 0,2, aqui menos 0,2 vai dar 0,22, tá bom? Então, essa é a probabilidade de ser ruivo, mas não ter olhos azuis. Tá? Bom, é isso. Então, aqui, ó, repara só que a gente teve a seguinte relação. Se eu juntar essa parte com essa daqui, eu tenho o seguinte, olha. P, eu tinha P de R igual a P de R interseção A complementar mais P de R interseção A. Então, eu posso isolar esse cara de um lado, então vai ficar P de R interseção A complementar igual a P de R menos P de R interseção A. Tá? Isso aqui é uma outra lei conhecida de probabilidade, tá? Tudo bem? Diz o seguinte, olha, para eu calcular a probabilidade de R menos A, ou seja, quem está em R mais fora de A, basta eu pegar quem está em todo mundo que está em R e subtrair os que estão em R e A ao mesmo tempo, tá bom? Faz sentido isso? Faz, né? Se eu quero saber quem são os ruivos que não têm olho azul, basta pegar todo mundo que é ruivo e tirar da conta os que, além de serem ruivos, têm olho azul, tá? Tudo bem? Então é isso. É aquela que também pode pensar assim, como é que eu calculo a quantidade de peixes beta que não são machos? Basta pegar os peixes beta e dessa contagem eu tirar os peixes que são betas, mas que são fêmeas, tá? Então, enfim, essa é outra relação importante aí de probabilidade. Bom, e aí agora a última parte da aula vai ser sobre técnicas de contagem, que eu vou gravar no próximo vídeo.